Olá, amigos que estão nos vendo e nos ouvindo. Estamos iniciando mais um programa Papo do Bem. É um programa que visamos conversar alguma coisa sobre a doutrina e o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita e o Evangelho. E hoje nós temos a grata satisfação de contarmos aqui com o meu amigo, meu irmão, meu colega de profissão, Dr. Ururaí Botossi Barroso, que é psiquiatra e fundador e dirigente do GO, Grupo Espírita Orvalho de Luz. E eu queria contar com a participação dele porque ele entende de como tratar desses dois assuntos, que é depressão e suicídio. Hoje nós estamos vivendo um momento grave na nossa sociedade, vendo os nossos jovens partindo muito cedo para o mundo espiritual, antes de completar o programa, encerrando um trajeto aqui na Terra precipitado, porque nós sabemos que a gente tem um programa para a nossa atual existência e nós temos que nos desincumbir dele. E muitas das vezes, por falta de conhecimento, de preparo, ou por alguma falência na área psicológica, essas criaturas se permitem ao suicídio. A depressão é um dos motivos, é uma das razões para levar a pessoa a essa atitude tão infeliz, tão equivocada, porque a gente sabe que a morte não existe, somos espíritos imortais e se nós desistirmos da vida, a vida não desiste de nós. Então eu queria passar aqui a palavra para o meu amigo Ururaí, para que ele possa tecer algumas considerações e nós iniciamos um bate-papo sobre esse assunto, depressão e suicídio. Ururaí. Bom, primeiro eu queria manifestar minha gratidão junto ao senhor, né, porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer psiquiatria, mas depois coisas aconteceram no terceiro, quarto ano da faculdade, entre eles o desencarne do meu pai, com apenas 52 anos de idade, e eu fiquei meio que perdido, até que um dia o senhor chegou e falou assim, vem comigo, vamos fazer cirurgia, né? E mal sabia eu que, na verdade, eu estaria ali fazendo um preparo. Achei que era cirurgia, que eu ia aprender, né? Mas era muito mais do que isso. Eu aprendi a lidar com o ser humano, com a alma do ser humano, e isso eu devo muito ao senhor. Então, eu queria agradecer desde agora. Lembro até o dia que eu cheguei e falei assim, doutor, acho que agora eu vou voltar e voltar para a psiquiatria. E o senhor falou assim, vai ser feliz, garotinho. Né? Então, desde já, minha gratidão. Foi ali que eu entendi, lidando com o corpo, lidando com partes ali do corpo durante o processo cirúrgico, mas o quanto que o emocional, ele é importantíssimo antes, durante e após a cirurgia. Né? Então, a minha gratidão eterna junto ao senhor. A depressão, né? Eu penso assim que já faz algum tempo que a gente está lidando com isso, né? Um pouquinho em torno de uns 30 e poucos anos. É a maior dor do ser humano, né? É a doença mais complexa que existe. Mais complexa. A Organização Mundial da Saúde não sabe muito bem o que fazer, porque a visão deles é materialista, então fica aí buscando medicações e tal e tudo mais, que lógico, elas trazem o seu benefício, mas elas por si só não resolvem o problema, né? Porque nós somos seres espirituais, nós somos seres emocionais, somos seres espirituais. E isso não tem conteúdo religioso, né? Não, independente da pessoa ter religião ou não, ela é um ser espiritual. Tanto que a própria Organização Mundial da Saúde, ela preconiza isso, né? Lá no código F44.3, o nome do transtorno é estado de transe e possessão. Ou seja, a própria Organização Mundial da Saúde advertindo o psiquiatra para que quando um paciente entrar no consultório e dizer doutor, estou vendo coisas, estou ouvindo vozes, que ele saiba a diferença entre um transtorno esquizofrênico e um estado de transe. Então, ela mesma, a Organização Mundial da Saúde, preconiza
que existe algo aí que ainda a gente não entende muito bem, para eles, né? Mas nós sabemos. E como somos seres emocionais e seres espirituais, quer dizer, o que acontece hoje em dia? Nós estamos vivendo um momento assim de muito consumismo, muita tecnologia, muitos estímulos externos, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim, mas as pessoas estão deixando de olhar para si mesmas. Para a alma. A alma, né, doutor? Para a alma, né? Para a emoção, para sentir, né? Sentir. Então nós temos aí, né, o celular. Que maravilha, é um instrumento. Olha o quanto ele facilitou a nossa vida. Mas nunca um celular vai dizer eu te amo. Nunca o celular vai abraçar, vai dizer estou com saudade de você. Isso é importante para mim. Isso, você é importante para mim. Vai respirar ali, né? Vai acelerar o coração com a presença da gente, né? Então eu penso que é isso que está acontecendo. Quer dizer, houve eu percebo assim que não é uma questão de velocidade, de tempo, mas é uma questão de direção. Aquele que caminhar internamente em direção aos valores espirituais, lógico, os valores materiais, eles fazem parte da nossa vida e são importantes, mas nesse desvio, né, seria um desvio de destino, começam a surgir um estado aí de infelicidade, né, alguma coisa assim. Só cortando um pouquinho você está falando que a gente tem que olhar para a gente. E partindo da premissa que a personalidade se forma em 75% aos 5 anos de idade, como é que fica essas crianças que não têm esse cunho religioso, que não têm essa visão holística de Deus, que não têm o verdadeiro sentido da vida como uma razão básica de viver? Como é que fica essa criança que vai contactar com essa realidade da alma, da transcendência, de um pai, de um mundo que nos espera, dessa trajetória que nós estamos fazendo, que saímos lá de trás de um mundo imperfeito, infeliz, aí um mundo primitivo, onde a pedra lascada imperava, né? E estamos aqui passando por uma transição, um mundo de expiação e prova, para um mundo um pouco melhor. Isso são progresso da alma. Como é que fica para essa criatura que não teve essa formação e informação dentro da religião? Qual seja, como é que fica isso no desfecho lá na frente para ele enfrentar a vida e não se deprimir e não buscar o suicídio? Doutor, algum tempo desses atrás aí, eu atendi uma pessoa, tive que atender pelo Skype, uma engenheira de computação, ela está lá em Düsseldorf, na Alemanha, e a mãe me ligou, doutor, ela está tendo crise de pânico direto, e a gente tem que socorrê-la de qualquer forma. E eu a atendi, estou atendendo inclusive, pelo Skype, que é o recurso que a gente tem, veja, a eletrônica, a informática, né? Ao mesmo tempo, o que acontece com essa pessoa, engenheira de computação, numa big de uma empresa lá de software, lá na Alemanha? A questão da religiosidade, da crença em Deus, eu entendo assim, pelo que eu observo. Independente de acreditar ou não em Deus, independente da questão da religiosidade, é a espiritualidade. Principalmente o amor. O amor. O que acontece? Às vezes a pessoa tem a religião, até tem a crença em Deus, mas não vive num ambiente onde o amor, através do amar, porque o amor é o substantivo, o amar é o verbo, é a ação, não é praticado. Não é praticado. Então existem alguns rótulos ali presentes, mas a pessoa não se sente amada. E quando ela é amada, é criada num ambiente desse e não tem essa visão mais dilatada da transcendência? Aí vem o auto-amar-se, né? O núcleo do amor é o auto-amar-se. E a gente vê em Jesus, né, nosso modelo e guia para a felicidade, quando ele diz lá, amar ao próximo como, né, na matemática e se, somente se, você se amar. Né? Então, é o auto-amar-se. Ela despertar essa transcendência, que ela é um ser, primeira coisa, ela é um ser espiritual. Isso aí
não é importante, é vital, né? Tomar banho é importante, mas não é vital. Agora o oxigênio é vital. É vital que ela seja construída dentro de um lar e que ela entenda, filho, filha, né? Você é espírito. Você é espírito. Não importa se você vai acreditar em Deus ou não, religião ou não, mas lembre-se, você é espírito. Imortal. 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 Você já era antes, está aqui agora nesse estágio para progredir espiritualmente, né? Então você é espírito. E o espírito sente. E a emoção por excelência é o amor. Isso é vital para qualquer ser humano. Quando uma pessoa, né, ela chega no nível do suicídio, quer dizer, no ponto do suicídio, porque ela tem, quando a depressão vai crescendo, que é uma doença, né, as pessoas precisam entender isso, não é fraqueza, não é falta de ter o que fazer, né, a gente infelizmente mora num país onde a educação é muito baixa, então algumas coisas ainda são mitos, né, as pessoas não sabem, mas é uma doença. É uma doença. E aquele sofrimento vai aumentando, aumentando. Aí ele começa a ter pensamentos suicidas. Né? Ah, seria bom se eu morresse. Ah, tomara que aconteça alguma coisa. Ah, me tire a vida. Me tire a vida, exatamente, para me tirar a vida. Eu saí desse sufoco. Desse sufoco. Aí, isso vai crescendo, ele começa a ter ideação suicida. Aí é gravíssimo. Aí é sinal vermelho, assim, gritando, né, piscando. É quando ele começa a planejar, né, ter ideação suicida. E aí a gente pergunta para uma pessoa que está nesse estado, o que está doendo? É o sofrimento. Então a primeira coisa que a gente faz diante de uma pessoa assim é, vamos fazer o seguinte, o que está doendo? É o sofrimento. Vamos matar o sofrimento, mas não você. A gente não precisa matar você. O que você acha da gente matar o sofrimento e você continuar vivo? Porque qual que é o problema? Não é o sofrimento? Vamos matar, vamos desconstruir esse sofrimento. Né? E aí a gente começa a criar assim uma dicotomia, quer dizer, a pessoa começa a dissociar dela, ela de um lado, porque antes estava tudo junto ali, né? Ela e o sofrimento. Então eu me mato para acabar com o sofrimento. Aí a gente começa a fazer isso aqui, começa a gerar aqui um empoderamento junto a ela, que ela consegue, que ela é capaz. Enquanto isso, nós vamos desconstruindo os fatores geradores de infelicidade. E desse pessoal que já tem essa conversa, essa ideação, já planejando, que fala assim, eu vou me matar. A porcentagem daqueles que chegam ao êxito letal. Olha, ao suicídio. Isso. Primeira coisa, quando uma pessoa está transmitindo sinais. Eu vou morrer, cara. Por favor, né? Socorra, atenda essa pessoa. Que aquela história, que aquele mito. Quem cachorro, fala né? Como é que é? Que late não morde. Isso não existe. Quem fala não faz. Isso. É 67%. 70% dos que se mataram comunicaram antes. Olha, veja como isso é grave. Comunicaram antes. A gente está alerta para isso. Recentemente eu tive 2 primos que vieram a desencarnar pelo suicídio. E foi um choque muito grande, porque o maior equívoco que existe é o suicídio. Primeiro, que você não morre. Segundo, não resolve o problema. Terceiro, não gostaria de fazer a família e amigos sofrer, vai sofrer muito. Vai para o plano espiritual e achando que vai estar consumada a resolução do processo. Também não. E que vai renascer, porque a vida continua no plano físico, no planeta Terra ou em outros mundos, porque não é só a Terra que tem espíritos encarnados. E a outra vida, dita pelos espíritos, será pior do que essa. Então o suicídio é um equívoco. E por isso nós temos que fazer tudo para que a pessoa não chegue a esse extremo. Esse sinal de alerta, o que a família tem que fazer, Uraí? Ouvir.
nada de ficar aquele tipo assim, ouvir, ficar junto, né? Começar a estabelecer alguma estratégia de proteção, porque se essa pessoa ficar sozinha, ela poderá se matar. Eu tive um caso recente aí de uma moça de 16 anos que chegou para mim assim também e tal, e de repente ela foi num colega, o colega receitou lá uma medicação tarja preta, que eu nunca tinha receitado. Ela estava recente comigo, a gente só trabalhava ali com tarja vermelha e exercícios, né, para mudança de comportamento. Aí ela teve um surto no final de semana, foi num colega, um monte de tarja preta. Ela virou-se para a mãe e falou: mãe, acabou. Mãe, que isso, filho? Não, acabou, estou fazendo você sofrer muito. Não, filho, estamos juntos, tal. As duas dormiam juntas, inclusive. A mãe acordou, a filha não estava. Aí a mãe saiu assim, que ela chegou na cozinha, a menina estava lá sentada, assim, com a cabeça baixa. A mãe, filha, filha. Aí ela falou: mãe, chega de sofrer e chega de fazer você sofrer. Aí ela tinha uma caixa assim, que ela abriu, ela tinha tomado todos os remédios. E aí foi aquela correria toda, tal, leva para o hospital e... Lavagem. Isso, só que também já fazia algumas horas, quer dizer, a absorção já era... Já estava ali circulando maciça e veio a óbito. Aí a gente conversando, então, exatamente o que o senhor falou. Quando a pessoa começar a falar, nada de, sabe, não, mas olha, você é tão bonita, olha, mas você tem tudo na vida. Não funciona, ela já sabe disso. Não funciona. Isso, ela se sente agredida, inclusive. Tem que ficar juntos, ficar junto a pessoa. Procurar um profissional. Ouvir e dizer exatamente isso. Falar: olha, assim que você quiser, a gente pode procurar um profissional, porque você está sofrendo e a gente pode ver o que se consegue. Quer dizer, aquela conversa assim, sem querer dar uma solução imediata, mas ela sentindo que é possível a gente solucionar aquilo. Então, é isso que o senhor falou, quer dizer, nada de, sabe, regra pronta, isso é falta de Deus na sua vida, você é sempre assim, não valoriza o que tem. Não adianta, isso só vai piorar o quadro. E aquelas pessoas, Ururaí, que vêm já depressivas desde criança, como é que fica isso aí? Tem alguma coisa ligada com o passado? Não tem? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque, às vezes, a criança é depressiva desde criancinha. E, às vezes, está num ambiente legal, está amada. E como é que você vê essa situação? É aquela criança mais quieta que os outros, é aquela criança mais pessimista que os outros, é aquela criança mais retraída, né, que fica ali mais escondida. E aí, nós necessitamos entender aquilo que o senhor falou no começo, somos espíritos, né? E como espírito nós somos eternos e temos aí algumas vivências carnais. Com certeza já é uma pessoa que traz uma programação, né, uma mente de suicídio, de morte, um projeto já de morte, porque o fato do suicida, assim que a primeira sensação que ele tem após a morte é o arrependimento, né? É uma dor profunda, porque, peraí, de repente assim, não, eu queria me ver livre do sofrimento e agora a coisa piorou mais ainda. A primeira sensação é arrependimento e isso pode gerar o que se chama de uma decisão mental do tipo assim, a vida não vale nada. Ali em espírito, esteja ele onde estiver, ele vai começar a ter algumas decisões. E isso pode, inclusive, fazer com que no mundo espiritual ele não mude nada. E aí ele mental volta com ele. E aí ele volta, né, para cá, porque a lei é de progresso, é de amor, e ele volta com essas decisões dentro dele, de que a vida... Então ele vem meio que empurrado, né? Tanto é que hoje existem os profissionais, né, que necessitam fazer uma abordagem específica quando a criança já apresenta esses sinais desde cedo. Quer dizer, a mãe não entender, ele é tímido. O maior erro de diagnóstico nessa fase é acreditar que é timidez. Isso não é timidez. O tímido, ele participa, na hora que ele vai ser exposto ao público, é aí que ele se fecha. Mas quem traz, isso que o senhor acabou de falar, já
esse estigma, né, do suicídio, de acabar consigo mesmo, ele é retraído o tempo todo, né? Ele é fechado, ele fala menos, isolado, né? Bom, o tempo passa tão rápido, infelizmente nós já estamos chegando ao final do programa, mas já tivemos algumas informações, alguns subsídios bem colocados pelo Dr. Ururaí, mas eu queria dizer que, além do tratamento psiquiátrico, do psicoterápico, tem também abordagem espiritual, tem auxílios, outros de amigos, de criaturas que podem assessorar nos bastidores. O que não pode é essa criatura ficar relegada ao ostracismo. A pessoa depressiva, o suicida em potencial, ele tem que contar com a ajuda de todas as criaturas. Desde o psiquiatra, o psicoterapeuta, engajar no trabalho, que eu acho que o trabalho é um dos grandes recursos para melhorar essas criaturas. Buscar a religião também tem informes importantes para a pessoa valorizar a vida. Agora, o que nós não podemos é deixar mais acontecer o que está acontecendo. Os nossos jovens acabando com as grandes oportunidades de crescimento espiritual por essa bênção que é a volta ao seio da terra através da reencarnação. E isto nós temos que ter consciência rapidamente, porque a perspectiva é de que em pouco tempo será a maior causa de morte no mundo, suicídio. E isto nós não podemos compactuar, nós temos que fazer alguma coisa para que isto não aconteça. Porque se os espíritos amigos investem em nós, programam a nossa volta, a nossa estada na Terra com a finalidade de crescer espiritualmente, nós temos que aproveitar ao máximo e desencarnar o mais velho possível para requerer, por conta disso, condições para um bom aprendizado, uma sabedoria, um crescimento espiritual. Estamos finalizando, desejamos muita paz, obrigado pela estar aqui participando conosco e até quarta-feira que vem. Muito obrigado, Ururaí. Gratidão. Que bom que você veio, estou muito feliz de estar com você. Um abraço a todos.